Fala, bebedores do suco de cevada, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto interessante, que é a levedura. A gente tem estudado bastante sobre esse assunto. Tá aqui o nosso livro de cabeceira atual, livro Levedura, do Chris White. Já vou falar um pouquinho do livro, de quem é o Chris White. E a gente tem aprendido umas coisas interessantes ao longo dessa leitura e eu queria trazer um pouco de conhecimento para vocês. O vídeo vai ser longo, quem quiser se aprofundar no assunto o vídeo é bacana, quem quiser só um conhecimento superficial vai lá para o finzinho que a gente vai mostrar fazendo o banco congelado de levedura e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Você só vai perder a profundidade do assunto, mas vai aprender do mesmo jeito. Então, inicialmente, eu queria falar um pouquinho do Chris White. O Chris White é o fundador da White Labs, uma empresa que ele criou em 1995, é uma das grandes empresas de levedura que existem aí no mercado. E ele, além de ser fundador e presidente dessa empresa, ele tem PhD, que é o nível máximo de estudo numa determinada área. Ele é PhD em bioquímica de levedura. Então, esse é um cara que entende um pouquinho de levedura. Então, eu não vou inventar a roda aqui. A única coisa que eu vou fazer é pegar o conhecimento que o Chris White colocou no livro e vou tentar traduzir para uma linguagem fácil para que vocês entendam. Então, o nosso vídeo vai ser basicamente isso. A gente vai falar um pouquinho da questão da levedura, taxa de inóculo, e depois a gente vai para o banco de levedura, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Lendo o livro do Chris White, a gente começa a entender algumas coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, no Brewfather, que a gente vê lá a taxa de inóculo, para lager até 1060, 1050 é 1,5 vezes, para de 1,5 milhão, né? Para ale seria 750 mil. Então isso tudo está no livro dele, todos esses parâmetros estão no livro dele. E uma coisa que é extremamente importante que eu tirei do livro dele é a consistência. E o que seria isso? Em casa a gente não consegue calcular exatamente o nosso pitch rate. A gente tem uma estimativa, mas a gente não sabe se esse pitch rate está correto ou não. E se eu faço uma modificação do cálculo do meu pitch rate todas as vezes que eu vou fazer uma cerveja, eu nunca saberei se o meu pitch rate está correto ou não. Então, uma dica que ele dá para o caseiro é sempre fazer a mesma coisa. Então, eu vou fazer uma taxa de inóculo hoje, vou usar 200 ml de lama para 30 litros de cerveja. Na próxima eu vou fazer a mesma coisa. Como é que está o sensorial? Puta, o sensorial está mostrando um off flavor de under pitch, então tá baixo. Eu vou aumentar um pouquinho para 220. Não tá legal ainda, aumento para 240. Pô, ficou legal. Então eu vou repetir 240 ml de lama, umas 4 ou 5 cervejas. Daí eu consigo fazer o cálculo do nosso pitch rate, se ele está correto ou não, se a taxa de inóculo está correta. Por quê? Ele fala que quando a gente trabalha principalmente com lama de levedura no caseiro, né, em casa, a gente vai ter uma variação muito grande da viabilidade das leveduras. Então ele fala que a gente pode ter de 1 a 3 bilhões de levedura por ml, e na indústria isso pode chegar até 8 bilhões de levedura por ml de lama. Então assim, a variação é muito grande. E se a gente não leva em consideração essa variação, a gente pode acabar fazendo ou um underpitching, que é um pitch rate baixo, ou um overpitching, que é um pitch rate alto. E os dois são ruins. O que ele sugere é que se for errar, é melhor errar para cima. Então, o mais importante que a gente tira dessa parte da taxa de inóculo é tentar fazer um pitch rate o mais próximo da realidade, e se for errar, errar para mais. Nunca erre para menos, porque os off flavors e os problemas que são trazidos para a cerveja com pitching errado, eles são muito piores no underpitch do que no overpitch. Então a gente tem que pensar em, primeiro, se for errar, erra para mais, e consistência. Repita o seu processo várias vezes para você chegar numa taxa de inóculo mais ou menos certa. Uma vez que você tem uma taxa de inóculo mais ou menos correta, daí você pode fazer isso com várias outras cervejas, várias cepas, etc. Mas você precisa estabelecer o quanto o seu processo te entrega de levedura viável. E você só consegue fazer isso com repetitibilidade, repetindo e com consistência no seu trabalho. Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês aqui. Isso aí então, pessoal. Então a gente vai falar de taxa de inóculo agora para a gente entender um pouquinho como que a gente tem que calcular a nossa taxa de inóculo
para saber como é que vai estar o nosso banco de levedura. Eu preciso entender primeiro essa parte da taxa de inóculo para depois eu fazer o banco de levedura, porque eu não sei quanto de levedura eu vou usar a partir de cada tubo Falcon que eu vou fazer no banco congelado. Então vamos falar um pouquinho da taxa de inóculo. Então, pessoal, a gente precisa entender qual que é a taxa de inóculo para a gente conseguir calcular depois o nosso banco de levedura congelado, para saber o quanto de lama congelada eu preciso usar para fermentar X litros de cerveja. Então existem vários parâmetros, a gente vai usar um parâmetro que é médio, porque ele está lá no Brewfather e está aqui no livro também, que seriam 750 mil células por ml para cerveja Ale e 1,5 milhão de células por ml para cerveja Lager. Na Weiss, a gente vai usar 500 mil células por ml, beleza? Então a gente vai pegar uma conta da Ale, por exemplo, a gente vai pegar 750 mil células multiplicado pela quantidade de mosto, multiplicado pelo grau plato desse mosto, e a gente vai ter a quantidade de levedura que a gente vai precisar. Então, fazendo um exemplo aqui, a gente tem lá uma IPA de 12 grau plato, mais ou menos 1050 aí de OG. Eu vou multiplicar 750 mil para 20 litros, seria vezes 20 vezes 1000, vezes 20 mil, né? Vezes 12. E daí sim eu terei a nossa taxa de inóculo, que vai ficar em, vou fazer a conta rapidamente aqui. Então a gente tem 750 mil vezes 20 vezes 1000 vezes 12, a gente teria 180 bilhões de células para ser inoculada. Se a gente tem mais ou menos de 1 a 3 bilhões de células no caseiro, na lama do caseiro, eu vou estabelecer uma média, então eu vou colocar 2 bilhões de célula por ml. Eu preciso, para uma cerveja de 20 litros com 12 grau plato, Ale, eu preciso de 90 ml de lama. É uma conta bem simples, então eu pego a quantidade de levedura que eu preciso de células, 750 mil células, multiplico pela quantidade de mosto, então 20 litros são 20 mil ml, multiplico isso pela quantidade do grau plato, que seria o OG, 1050 vai dar mais ou menos 12 grau plato, eu vou ter 180 bilhões de células, dividido por 2, porque eu tenho 2 bilhões de células por ml, eu vou precisar de 90 ml de lama para fermentar 20 litros de cerveja de OG 1050. Então, a gente precisa entender essa conta para a gente conseguir calcular exatamente a lama que a gente precisa usar. Eu vejo muita gente perguntando, quanto de lama eu uso para fermentar tal cerveja? Ah, 100 ml tá bom, 200 ml tá bom, um pote de maionese tá bom. Só que a gente consegue calcular isso e a gente consegue entender como é que faz essa conta. Então eu acabei de explicar para vocês, eu vou fazer mais uma conta dessa aí anotando na tela para vocês, agora falando da Lager, para que vocês consigam fazer a conta tanto da Ale quanto da Lager. Então a Lager, a gente vai usar 1,5 milhão de célula por ml de mosto. Num mosto de 20 litros, então a gente vai multiplicar isso por 20 mil ml. Pelo grau plato, vamos considerar também 12 grau plato, então vamos fazer a conta aqui junto. Nós temos 1,5 milhão vezes 20 mil vezes 12 grau plato. Nós teríamos 360 bilhões de células de levedura necessárias. A gente divide isso por 2 porque é a nossa taxa de viabilidade no tubo Falcon. A gente precisaria de 180 bilhões de leveduras ou 180 ml de lama de levedura Lager para fermentar 20 litros de cerveja. Agora vem a parte legal, a gente falou já um pouquinho da parte teórica do quanto de levedura eu preciso, taxa de inóculo, etc. Então agora vem a parte legal da gente entender como fazer o banco de levedura. Inicialmente, a gente precisa pensar no modo como nós faremos esse banco de levedura, porque os ingredientes principais para fazer o banco de levedura são lama de levedura, água, glicerina, um antioxidante e um isolante térmico.
é basicamente esses ingredientes que eu preciso para fazer um banco de levedura a menos 20 graus. Se eu fizer um banco de levedura a menos 80 graus, eu poderia descartar, por exemplo, a glicerina. E eu poderia descartar, por exemplo, o isolante térmico, aí, o protetor térmico, que seria o álcool isopropílico, que fala no livro, ou poderia ser algum outro tipo de álcool que eu vou falar aqui, mas a gente poderia descartar. Porque o problema do congelamento a menos 20 graus é que ele é lento. Então, se eu fizer um congelamento rápido, por exemplo, com gelo seco, e conseguir manter esse banco de levedura a menos 80 graus, eu terei uma boa vitalidade sem a utilização do protetor da célula aí, que seria a glicerina, por exemplo. Bom, mas a gente está em casa e a gente não tem esse equipamento todo para congelar rapidamente a menos 80 graus, etc, e manter nessa temperatura. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para o jeito que o caseiro consegue fazer, para o jeito que o caseiro tem equipamento para fazer, do jeito que é possível fazer. Então é dessa forma que a gente vai fazer. Muitas partes do processo de congelamento de levedura no industrial é repetido no caseiro. A gente vai basicamente mudar no momento do congelamento. Então como que a gente vai fazer o nosso processo a partir do livro IST, a partir do livro Levedura? Então assim, eu não estou inventando absolutamente nada. A única coisa que eu mudei no processo, ao invés do ácido ascórbico, eu usei o ácido tânico, que é um antioxidante também, é o que eu tinha aqui. O ácido ascórbico eu não tinha, etc. Eu tentei comprar, não consegui, então eu usei o ácido tânico. A única coisa que eu mudei do processo foi isso. Então eu vou começar a mostrar as imagens do processo, e enquanto isso eu vou narrando para vocês, explicando como que eu fiz isso. Então a primeira coisa que eu fiz foi ferver a água para iniciar a realização do mosto aí a partir do DME. Eu fiz isso a partir de 3 Erlenmeyer porque eu propaguei 3 leveduras. Então eu comecei com uma WLP 800, uma WLP 830 e com a Lutra. A Lutra é uma Kveik Lager, né? Promete ser uma Lager Kveik. A WLP 800 e 830 são leveduras da White Labs. Foram trazidas por um amigo dos Estados Unidos, Rafa, obrigado. Rafa, meu amigo aqui, vizinho de Campinas, a gente sempre está fazendo as coisas juntos. Esse banco de levedura a gente fez em sociedade. E a gente resolveu fazer esse banco para essas 3 cepas, porque essa levedura, primeiro, que ela é muito cara aqui no Brasil. Praticamente nenhum brew shop tem. E os que tem, cobra um fígado e um rim. O fígado e um rim por cada pacotinho de levedura. Então é muito caro. Então a gente teve essa oportunidade de trazer isso de fora. Resolvemos criar o banco de levedura a partir disso. Eu vou fazer banco de levedura de S04? Não, porque dá um trabalho do cacete. E S04 custa 20 conto e tem no brew shop aqui na esquina de casa, então não vale a pena. Eu vou fazer isso com cepas que são caríssimas e difíceis de encontrar. Então eu achei uma cepa que é muito difícil de encontrar ou é muito cara, eu vou colocar ela no meu banco de levedura. Não vou fazer isso com S05 nem com S04 porque não tem sentido nenhum. Então fiz a fervura, fiz um mosto a 1030, vocês podem notar que a primeira parte do mosto ele está um pouco claro, porque eu estava pesando em onça e não em grama, então deu uma diferença. Eu percebi isso, aí eu acabei refervendo o mosto com a quantidade de DME correto, então eu fiz um mosto aí a 1030, basicamente de 2 litros cada um para fazer uma propagação. Aí vem o primeiro ponto. O livro fala para fazer uma propagação de 48 horas. Ele fala, você deve pegar a levedura mais viável, com maior vitalidade, e isso vai acontecer mais ou menos em 48 horas. Eu vejo muita gente ensinando para fazer em 24. Eu preferi fazer em 48. É a forma como eu entendi a explicação do livro e é dessa forma que eu fiz. Tanto que se a gente pega o procedimento que está lá na página 233 do livro, ele fala o seguinte, escolha a cultura da levedura e cultive-a em 10 mililitros de meio de cultura durante 48 horas. O crescimento acontece antes desse período, mas a levedura cria reservas de glicogênio após o crescimento. Então ela vai crescer em 24 horas e nas outras 24 horas ela vai criar
reservas de glicogênio, que é extremamente importante para a proteção celular. O segundo passo, mova essa cultura para um ambiente de 4 graus por mais 48 horas. Então eu coloquei isso na geladeira, fiz a propagação durante 48 horas, coloquei na geladeira por mais 48 horas para ela decantar, para que eu tivesse uma boa separação do sobrenadante da lama, para a gente fazer essa separação e colocar a levedura já no tubo Falcon. Nesse período de 48 horas de resfriamento, a levedura tem um incentivo para a produção de trealose, que é um outro tipo de açúcar que também vai funcionar para proteção celular. Aí aqui ele já vai para o terceiro passo, que é numa câmara de fluxo, você faz a centrífuga, etc. E a gente não consegue fazer isso em casa, né? Então, qual que foi o passo seguinte? Eu separei o sobrenadante da levedura, da lama, eu diluí essa lama com o restinho de sobrenadante e dividi isso nos tubos Falcon, só que não com 25 ml, mas com quase 50. Vocês podem notar que o meu tubo Falcon é de 50 ml, eu praticamente enchi todos os tubos Falcon com 50 ml de lama. E aí podem me questionar, mas e Alexandre, como que você colocou a glicerina com a água? É aí que está. Eu levei novamente para a geladeira por mais 48 horas, para que ela tivesse uma segunda decantação, porque eu teria uma maior concentração de levedura no fundo desse tubo Falcon. Depois dessas 48 horas da segunda decantação do tubo Falcon, então eu concentrei toda a levedura no fundo do tubo Falcon, eu fiz o descarte novamente desse sobrenadante e daí eu parti para fazer o crioprotetor, que é a mistura da glicerina com a água. Daí novamente tem uma diferença aqui no livro. A proporção que eu fiz foi de 60% a 40%, porque novamente ele diz o seguinte: quando você tem um congelamento a menos 20 e utiliza um refrigerador que tem variação de temperatura, você pode causar um congelamento, descongelamento, mesmo que mínimo, mesmo que imperceptível, mas isso vai afetar a viabilidade da levedura. E quando você faz essa proporção de 60-40 ou 50-50 de glicerina com água, você meio que impede a levedura de congelar inteiramente, ela fica mais ou menos congelada. E isso vai servir como uma proteção para essa célula. Então, se ela descongelar um pouquinho, congelar um pouquinho de novo, ela não vai ter tanto problema porque ela está parcialmente congelada. É isso que ele fala aqui no livro. Então, a gente fazendo isso, a gente tem uma maior viabilidade dessa levedura depois que a gente descongela ela. O que ele aconselha é não descongelar totalmente e recongelar totalmente. É bom você manter na geladeira aí a mais ou menos menos 20 graus, para que você não tenha tanto problema. Depois de preparar essa solução, eu coloquei o ácido tânico. O ácido tânico ele tem uma proporção mais ou menos de 3 ml por hectolitro, 3 gramas por hectolitro. Então eu usei muito pouco disso, usei mais ou menos 0,2 gramas mais ou menos pelo cálculo que eu fiz. Diluí isso na água e fiz a proporção aí sim de 25 ml para cada tubo Falcon de levedura e de glicerina com água. Então eu teria 20% de glicerina, 30% de água e 50% de levedura. Feito isso, coloquei esses tubos Falcon dentro de um recipiente com álcool gel e levei para o freezer a menos 20 graus. Por que eu coloquei nesse recipiente? E aí também tem uma razão. Esse álcool gel, ele vai servir como um estabilizante de temperatura. Então, se a temperatura do freezer tiver uma variação de menos 20 para menos 18 ou menos 22, o álcool gel ele vai manter por algum tempo esse menos 20 estável, o que fará com que a geladeira volte a se estabilizar na temperatura e isso não cause dano para a levedura. Isso pode ser feito
com álcool 70. Isso pode ser feito com uma caixa térmica, então você pode colocar suas leveduras dentro de um isopor e colocar no freezer, que ela vai ter exatamente o mesmo efeito do que o álcool gel. Não precisa ser necessariamente álcool. Você precisa ter alguma coisa que funcione como um estabilizante de temperatura. Feito isso, a gente está já com o nosso banco totalmente congelado, o banco está pronto. A gente vai falar um pouquinho agora do descongelamento. Antes eu só queria recapitular a questão da glicerina. A glicerina ela vai funcionar como um hidratante para a parede celular. Se a gente coloca só água para congelar a levedura, a gente vai ter uma reação osmótica na parede da levedura, e isso vai causar a desidratação dessa levedura e vai acabar matando essa levedura. Então a gente coloca a glicerina para justamente manter essa parede hidratada, tanto que a levedura funciona como hidratante de pele, a glicerina. A gente vai usar essa glicerina praticamente como um hidratante para manter a parede celular hidratada e não ter problema da nossa levedura morrer por desidratação aí por conta dessa reação osmótica, que é o que ele fala no livro. E por fim a gente vai para o reaquecimento da levedura agora, para a reutilização dela, que a gente faz como? Vai elevar uma água a 36 graus e meio. E por que eu digo 36 graus e meio? O livro fala para a gente segurar o tubo Falcon ou flaconete na mão até que ele descongele. A nossa temperatura corporal é mais ou menos 36 graus e meio. Então a gente vai fazer isso até que ele descongele completamente. E a gente tem que considerar que cada tubinho de 25 ml tem mais ou menos 100 bilhões de leveduras viáveis. Eu preciso fazer o cálculo do pit rate. Eu fiz o cálculo rapidamente para vocês. Então se eu tiver uma lager de 30 litros, eu vou precisar de 550 bilhões de células de levedura mais ou menos. Eu precisaria de 5 tubinhos e meio desse. Aqui está o nosso banco. Está totalmente congelado. Eu acabei de tirar da geladeira. Está totalmente congelado. E a gente vai começar os testes agora com a utilização, né, nos próximos vídeos. Assim que eu fizer essa Pilsner alemã, eu vou usar essa levedura, vou fazer a propagação e vou mostrar para vocês e vou dizer, olha lá do banco de levedura. Beleza, galera? Então assim, a gente fez um apanhado geral. Lógico que a gente não quer acabar com o assunto aqui, mas também eu quis trazer um pouquinho de conhecimento do que está escrito no livro. Eu tive a oportunidade de comprar esse livro, tem muita gente que não tem, então estou trazendo um pouquinho do que está dizendo aqui. Muito provavelmente eu farei outros vídeos falando desse livro, como a gente já fez do lúpulo, a gente vai fazer do levedura. O livro malte está em pré-lançamento, eu já comprei, então em breve a gente vai falar dele também. E logo a gente começa a falar também do livro do Scott Jenisch. Então vamos pegar esses 4 livros aí que são bem famosos no mundo cervejeiro, estão sendo traduzidos recentemente e trazidos aqui para o Brasil. Então a gente está lendo todos eles ao mesmo tempo. Aí o Água também, eu estou lendo o Água também. Então a gente vai falar um pouco de tudo. Vamos aproveitar essa literatura a nosso favor e vamos trazer conhecimento para esse mundo de cervejaria artesanal. Beleza, galera? Espero que vocês tenham aprendido aí como fazer o banco de levedura. Espero que a explicação tenha ficado clara. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou lá na Cresce Cervejeira para bater um papo. Então fiquem à vontade, estou à inteira disposição de vocês para a gente conversar. Beleza? Curtam os vídeos, se inscrevam no canal, aperte o sininho para ficar por dentro das notificações. A gente se vê em breve. Grande abraço, até lá!